Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Angélica desperta Augusto às pressas, insiste, sacode o marido, pede que ele acorde imediatamente. Há algo errado, muito errado. Ainda sonolento, Augusto pergunta o que aconteceu. A resposta vem seca, carregada de indignação. Marco Antônio está no quarto dele, com Rosana. Augusto se senta na cama, completamente surpreso. Pede explicações. Angélica repete, nervosa, quase sem acreditar no que diz. Os dois estão juntos, no quarto de Marco Antônio. É assim que ele retribui a confiança da família? Augusto tenta ponderar, respira fundo. Diz que se Rosana está lá, talvez não tenha sido Marco Antônio quem a procurou. Pergunta com cuidado de quem seria realmente a culpa. Angélica concorda, mas não esconde a aflição. Rosana só pode ter enlouquecido, afirma. Os olhos dela brilham de preocupação. Augusto pergunta o que Angélica espera que ele faça. Se deve se levantar agora, ir até lá, separar os dois? Ela ri, um riso curto, irônico. Não, não é isso. Mas o pai de Rosana precisa saber, precisa. Augusto pede calma. Diz que prefere falar primeiro com Marco Antônio. Lembra que foram eles que fizeram de tudo para trazê-lo de volta. Com um suspiro resignado, solta a frase amarga. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Angélica concorda. E diz convicta que foi Rosana quem se atirou nos braços dele. Augusto sugere que voltem a dormir, que deixem o dia amanhecer. Depois, lidam com isso com a cabeça fria. Angélica aceita, suspira. Beija o marido. Então leve, quase provocador, comenta que Marco Antônio é mesmo um homem fascinante. Mas logo completa, rindo, que Augusto é muito mais. Ele apenas suspira. No quarto ao lado, Rosana confessa, com a voz baixa e o coração acelerado. Além do marido, nenhum outro homem jamais a havia beijado. Marco Antônio se surpreende. Ela jura que é verdade. Ele pergunta se a decepcionou. Rosana responde que não. Diz que foi bom, diferente, algo que ela não sabe explicar. Em seguida afirma que é melhor voltar para o quarto. Marco Antônio concorda. Não deve segurá-la ali. Ele admite, quase para si mesmo, que nunca reprimiu tantos desejos despertados pelos encantos de uma mulher. Rosana hesita. Pergunta o que ele pensará dela, se ela ficar. Marco Antônio devolve a pergunta. Quer saber o que ela pensará dele. Em outro quarto, Paola ri. Confessa que estava com medo de dormir sozinha. Francesco responde que sentia a cama fria. Ela o convida para dormir com ela. Ele pede que ela pare de chamá-lo de signore. Paola questiona, fala em respeito. Francesco diz que podem deixar esse respeito de lado. Paola concorda. Enquanto isso, Leonora ordena que Florinda deixe a mesa pronta. E depois volte para a colônia. Explica que Dona Maria do Socorro a considera muito nova para servir na casa. E no fundo, ela mesma concorda. Florinda tenta se defender. Diz que sabe cozinhar, que pode ajudar, que aprende rápido. Leonora corta, firme. Isso não é suficiente. Ela observa a moça por um segundo a mais. E então solta o que realmente a incomoda. Florinda é bonita demais. E naquela casa, há homens demais. Florinda finge não entender. Olhar inocente, voz calma. Leonora se irrita. Manda que pare de se fazer de boba. A ordem é clara. Arrumar a mesa e depois voltar para a colônia. Florinda pergunta, sem esconder o incômodo, se vai retornar para o cafezal. Leonora responde que sim. Que continue ajudando o pai. A resposta desperta revolta. Florinda cruza os braços. Diz que então não vai arrumar nada. Sozinha, Leonora observa e conclui, amarga, que Dona Maria tem razão. Não dá para manter uma tentação de saia dentro daquela casa. Pouco depois, Maria pergunta por Florinda.
Leonora responde que a despachou, como a senhora mandou. Maria agradece. Diz que a menina é nova demais para aquele lugar. Leonora concorda. Admite que foi uma bobagem tê-la trazido. Mas explica. Na colônia, não havia outra com tanta vontade de trabalhar. Maria suspira. Comenta que isso ainda vai virar um problema para ela. Porque no dia em que Leonora tiver de ir atrás do marido, será ela mesma quem vai voltar para o fogão. Leonora diz que isso ainda vai demorar. Maria retruca, serena. Mais cedo ou mais tarde, acontece. Leonora explica. Será quando Bartolo levantar um rancho. Para os dois viverem com a filha, Maria comenta que devia até rezar para que nada disso acontecesse. Mas logo completa, sincera, que pede a Deus que tudo de bom aconteça com eles. Leonora agradece, emocionada. Em seguida, Maria pergunta o que ela acha de Dona Janete. Leonora responde que é uma dama muito fina. Maria então pede cuidado. Quer um café da manhã impecável. Não quer que Janete leve má impressão da casa. Leonora ri. Garante que pode deixar. Nesse momento, Angélica aparece. Dá bom dia a Leonora. Explica que acordou cedo porque precisa falar com a mãe, antes que a casa desperte. Maria estranha. Pergunta sobre o assunto. Angélica pede que conversem na sala. Leonora se espanta, mas Angélica pede calma. Diz que é algo muito delicado. Pressionada, ela fala. Rosana dormiu com o Marco Antônio. Maria não se mostra surpresa. Diz que já desconfiava. Ouviu vozes na madrugada. Levantou, foi ao corredor. Não viu ninguém, mas ouviu claramente. Angélica confirma. Diz que também ouviu. Reconheceu a voz de Rosana no quarto onde Marco Antônio dorme, pedindo um beijo. Depois disso, voltou assustada para o próprio quarto. Maria se indigna. Afirma que o rapaz trai a confiança da casa. Falta com respeito à hospitalidade. E diz firme que o pai precisa saber. Angélica implora. Pede que não conte, por enquanto. Diz que Rosana estava no quarto dele, não o contrário. Maria pergunta o que devem fazer. Angélica propõe silêncio absoluto. Fingir que não viram, não ouviram, não sabem de nada. Deixar que as coisas aconteçam, mas com cautela. Mais tarde, Gomercindo avisa que está pronto. Olha para Marco Antônio e pergunta que conversa ele quer ter. Marco Antônio respira fundo. Diz que o assunto é Rosana, a filha dele. Gomercindo se surpreende. Pergunta se é sobre a própria filha. Marco Antônio confirma. E deixa claro, não gosta de rodeios. Só está ali porque está sinceramente interessado nela. Gomercindo pergunta se Rosana já falou com ele sobre isso. Marco Antônio responde, seguro. Diz que ela mesma poderá dizer. Angélica encara Rosana sem paciência. Repreende, firme. Pede que a irmã pare de fazer essa cara de santinha. Diz que sabe muito bem que Rosana passou a noite no quarto de Marco Antônio. Rosana não se esquiva. Pergunta direta. Quem está negando isso? Angélica se espanta. Pergunta se a irmã enlouqueceu. Questiona que ideia Marco Antônio deve fazer dela agora. E se ela pensou na mãe dele? Rosana responde com calma surpreendente. Diz que Marco Antônio conversa neste exato momento com o pai delas. E que a mãe dele fala com a mãe delas. Angélica retruca. Afirma que a mãe já sabe de tudo. Rosana assente. Diz que assim vai ficar mais fácil. Angélica franze a testa. Pergunta o que exatamente vai ficar mais fácil. Rosana responde sem rodeios. Ir embora dali com ele. Do outro lado, como mães, Janete tenta apaziguar. Diz que acha que elas precisam se entender. Conta que o filho ficou impressionado com Rosana desde a primeira vez em que ela esteve ali com o pai. Garante que isso é a pura verdade. Explica que o encontro dos dois aconteceu num momento delicado. Ambos sofriam com o fim de seus casamentos. E isso ajudou Marco Antônio a esquecer de vez a italiana. Maria observa. Cautelosa. Lembra que a filha só parou de chorar pelo marido havia poucos dias. Janete completa. Diz que agora Rosana parece disposta a reconstruir a vida com o filho dela. Maria pergunta. Como ela pode ter tanta certeza? Janete responde. Que Marco Antônio vai conversar com ela naquela manhã, assim que acordar. Maria insiste. Quer saber o que mais ela sabe.
Janete revela. Diz que os dois conversam muito no quarto dele. Durante a noite. Enquanto todos dormem. Maria pergunta se existe algo além disso. Janete pede calma. Garante que não acontece nada entre eles. Afirma que o filho sabe respeitar muito bem a casa que o acolheu. Maria suspira aliviada. Diz que ainda bem. Janete então acrescenta. Diz que naquele momento Marco Antônio conversa com o marido dela. Porque deseja levar Rosana com ele. Angélica se volta para a irmã. Pergunta se ela realmente quer ir embora com Marco Antônio. Rosana responde sem hesitar. Quer. Angélica duvida. Diz que o pai jamais permitiria algo assim. De repente, Rosana rebate. Afirma que ele vai ter que permitir. Angélica diz que a irmã não conhece o próprio pai. Rosana lembra. Foi a própria família quem trouxe Marco Antônio para tirá-la do encalhe. E isso funcionou. Angélica a chama de maluca. Rosana responde. Sem pudor. Diz que ele a fez esquecer Mateu. Na cama. Angélica repete. Incrédula. Rosana confirma. Diz que agora está novamente. Perdidamente apaixonada. Angélica pergunta. O que ela fará se o pai não permitir que vá com ele? Rosana responde. Que foge. Enquanto isso, Gomercindo confessa que nunca imaginou que tudo acontecesse tão depressa. Marco Antônio responde com franqueza. Diz que esse não era justamente o desejo dele. Desde o primeiro convite para voltar à fazenda. Quando já imaginava as intenções do anfitrião. Gomercindo concorda. Mas se espanta com o pedido dessa ordem. Marco Antônio é claro. Afirma que quer levar Rosana com ele. Gomercindo pergunta. Sério? Se seria sem casamento? Marco Antônio rebate. Diz que na situação em que se encontram, não podem se casar agora. Mas garante. Oferecerá a Rosana todas as garantias que uma esposa teria. Mesmo sem estarem legalmente casados. Gomercindo pergunta, sério, se Marco Antônio já conversou tudo isso com a filha. Marco Antônio confirma. Diz que sim. O pai quer saber quando isso aconteceu. Questiona como algo assim pode acontecer, se eles tiveram tão pouco tempo juntos. Marco Antônio não foge. Admite que foi no quarto dele, naquela noite. Gomercindo se espanta. Marco Antônio se apressa em explicar. Garante que apenas conversaram, que nada aconteceu entre eles. Gomercindo fica visivelmente abalado ao saber que a filha esteve no quarto dele. Marco Antônio afirma que preferiu contar tudo antes que o pai soubesse por terceiros. Reafirma que jamais trairia a confiança dele. Gomercindo escuta em silêncio, pensa e aceita as explicações. Diante da pergunta direta, ele decide. Permite que Marco Antônio leve Rosana para viver em São Paulo. Mas impõe uma condição. O pai dele precisa vir pessoalmente, pedir a mão da filha, como fazem os homens de bem. Enquanto isso, Francesco estranha ao ver a bebida. Pergunta o que é aquilo. Paola responde animada. Diz que é gemada e que faz bem. Francesco se assusta. Afirma que nunca bebeu gemada de manhã, nem em toda a vida, e diz categórico que não gosta. Paola insiste. Diz que ele gosta sim. Conta que a mãe dela prepara a gemada todos os dias para o pai. Francesco se irrita. Pergunta o que o pai dela tem a ver com isso. Diz que não quer. Paola oferece a bebida com carinho. Pede por favor. Diz que faz bem, que dá força. Contrariado, Francesco aceita. Prova a gemada e, sem admitir de imediato, acaba concordando. De volta à sala, Janete pergunta a Marco Antônio se ele já conversou com o senhor Gomercindo. Ele confirma. Janete então se dirige a Gomercindo. Pergunta se ele concorda que Rosana vá com eles. Diz que já acertou tudo com Dona Maria do Socorro. Augusto tenta entender o que está acontecendo, mas Angélica o repreende. Pede que fique quieto. Diz que ele não faz ideia da situação. Gomercindo observa ao redor. Tudo já parece decidido. Confirma com a filha. Rosana responde que sim. Janete garante a Gomercindo que Rosana será tratada como uma rainha em sua casa. Ele responde que sabe disso. Marco Antônio sugere que Rosana vá fazer as malas.
Ela hesita, pergunta pelo filho. Maria afirma que o menino ficará ali. Rosana se opõe, mas Gomercindo é firme, diz que o neto varão não sairá daquela casa. Rosana baixa a cabeça, aceita. Marco Antônio acrescenta que ela poderá voltar sempre que quiser, sem impedimentos. Rosana concorda. Gomercindo, porém, deixa claro, Rosana só sairá dali se o senhor Francesco Magliano vier pedir sua mão. Janete se adianta, se apresenta e solenemente pede a mão de Rosana para Marco Antônio. Gomercindo responde com respeito, diz que aceitaria o pedido se Janete fosse viúva, mas reafirma, quer o senhor Francesco ali. Em outro canto, Tizil comenta com o pai, diz que é uma boa vida não ter patrão, nem patroa, para azucrinar. Damião concorda com o filho. Diz que, por enquanto, ainda não foram mandados embora. Tizil o observa atento. Diz que isso só acontece porque a madame viajou. E avisa, quando ela voltar, tudo muda. Damião concorda. Diz que se ela mandar os dois embora, a vida vira um inferno. Tizil discorda. Afirma que fome eles não vão passar. Damião então suspira. Diz que torce para que o senhor Francesco volte para casa. Tizil responde na lata. Diz que isso só acontece se ele for muito besta. Em outro canto, Juliana elogia o bebê de Hortência. Diz que ele é realmente lindo. Hortência agradece. Afirma que para ela, o filho é a coisa mais preciosa do mundo. Pergunta se ele não quer mais. Juliana pede permissão para dar a papinha ao menino. Hortência recusa, seca. Manda que ela vá cuidar da própria filha. Juliana aceita, sem discussão. Enquanto isso, Janete comenta que Dona Maria do Socorro precisa falar com o marido. Precisa fazê-lo esquecer a ideia de exigir que Francesco venha pedir a mão de Rosana. Maria estranha. Pergunta por que isso não seria justo. Janete responde que até pode ser justo, mas naquele momento é totalmente impossível. Maria diz que não entende nada. Lembra que os dois maridos sempre se deram bem, desde a primeira visita de Francesco à casa. Janete reconhece, mas Maria insiste. Quer saber o que impediria Francesco de cumprir a formalidade exigida por Gomercindo. Janete se irrita. Diz que considera essa exigência uma formalidade tola. Lembra que há a mãe de Marco Antônio e que está ali. Maria rebate. Diz que o marido quer o pai, não a mãe. Janete ironiza. Pergunta se então as mulheres, as esposas, não são nada. Maria concorda e afirma, conhecendo Gomercindo, ele não permitirá que Rosana vá embora enquanto Francesco não vier pedir sua mão. Diante disso, Janete se levanta, declara que vai arrumar as malas. Diz que vai embora dali. Profundamente ofendida. Gomercindo pergunta, sério, se Marco Antônio já conversou tudo isso com a filha. Marco Antônio confirma. Diz que sim. O pai quer saber quando isso aconteceu. Questiona como algo assim pode acontecer, se eles tiveram tão pouco tempo juntos. Marco Antônio não foge. Admite que foi no quarto dele, naquela noite. Gomercindo se espanta. Marco Antônio se apressa em explicar. Garante que apenas conversaram, que nada aconteceu entre eles. Gomercindo fica visivelmente abalado ao saber que a filha esteve no quarto dele. Marco Antônio afirma que preferiu contar tudo antes que o pai soubesse por terceiros. Reafirma que jamais trairia a confiança dele. Gomercindo escuta em silêncio, pensa e aceita as explicações. Diante da pergunta direta, ele decide. Permite que Marco Antônio leve Rosana para viver em São Paulo. Mas impõe uma condição. O pai dele precisa vir pessoalmente, pedir a mão da filha, como fazem os homens de bem. Enquanto isso, Francesco estranha ao ver a bebida. Pergunta o que é aquilo. Paola responde animada. Diz que é gemada e que faz bem. Francesco se assusta. Afirma que nunca bebeu gemada de manhã, nem em toda a vida, e diz categórico que não gosta. Paola insiste. Diz que ele gosta sim. Conta que a mãe dela prepara a gemada todos os dias para o pai. Francesco se irrita. Pergunta o que o pai dela tem a ver com isso. Diz que não quer. Paola oferece a bebida com carinho. Pede por favor. Diz que faz bem, que dá força. Contrariado, Francesco aceita. Prova a gemada e, sem admitir de imediato, acaba concordando. De volta à sala, Janete pergunta a Marco Antônio se ele já conversou com o senhor Gomercindo. Ele confirma. Janete então se dirige a Gomercindo. Pergunta se ele concorda que Rosana vá com eles. Diz que já acertou tudo com Dona Maria do Socorro. Augusto tenta entender o que está acontecendo, mas Angélica o repreende.
pede que fique quieto, diz que ele não faz ideia da situação. Gomercindo observa ao redor. Tudo já parece decidido. Confirma com a filha. Rosana responde que sim. Janete garante a Gomercindo que Rosana será tratada como uma rainha em sua casa. Ele responde que sabe disso. Marco Antônio sugere que Rosana vá fazer as malas. Ela hesita, pergunta pelo filho. Maria afirma que o menino ficará ali. Rosana se opõe, mas Gomercindo é firme. Diz que o neto varão não sairá daquela casa. Rosana baixa a cabeça, aceita. Marco Antônio acrescenta que ela poderá voltar sempre que quiser, sem impedimentos. Rosana concorda. Gomercindo, porém, deixa claro, Rosana só sairá dali se o senhor Francesco Magliano vier pedir sua mão. Janete se adianta, se apresenta e solenemente pede a mão de Rosana para Marco Antônio. Gomercindo responde com respeito, diz que aceitaria o pedido se Janete fosse viúva, mas reafirma, quer o senhor Francesco ali. Em outro canto, Tizio comenta com o pai, diz que é uma boa vida não ter patrão, nem patroa, para azucrinar. Damião concorda com o filho. Diz que, por enquanto, ainda não foram mandados embora. Tizio o observa atento. Diz que isso só acontece porque a madame viajou. E avisa, quando ela voltar, tudo muda. Damião concorda. Diz que se ela mandar os dois embora, a vida vira um inferno. Tizio discorda. Afirma que fome eles não vão passar. Damião então suspira. Diz que torce para que o senhor Francesco volte para casa. Tizio responde na lata. Diz que isso só acontece se ele for muito besta. Em outro canto, Juliana elogia o bebê de Hortência. Diz que ele é realmente lindo. Hortência agradece. Afirma que para ela, o filho é a coisa mais preciosa do mundo. Pergunta se ele não quer mais. Juliana pede permissão para dar a papinha ao menino. Hortência recusa, seca. Manda que ela vá cuidar da própria filha. Juliana aceita, sem discussão. Enquanto isso, Janete comenta que Dona Maria do Socorro precisa falar com o marido. Precisa fazê-lo esquecer a ideia de exigir que Francesco venha pedir a mão de Rosana. Maria estranha. Pergunta por que isso não seria justo. Janete responde que até pode ser justo, mas naquele momento é totalmente impossível. Maria diz que não entende nada. Lembra que os dois maridos sempre se deram bem, desde a primeira visita de Francesco à casa. Janete reconhece, mas Maria insiste. Quer saber o que impediria Francesco de cumprir a formalidade exigida por Gomercindo. Janete se irrita. Diz que considera essa exigência uma formalidade tola. Lembra que é a mãe de Marco Antônio e que está ali. Maria rebate. Diz que o marido quer o pai, não a mãe. Janete ironiza. Pergunta se então as mulheres, as esposas, não são nada. Maria concorda e afirma, conhecendo Gomercindo, ele não permitirá que Rosana vá embora enquanto Francesco não vier pedir sua mão. Diante disso, Janete se levanta, declara que vai arrumar as malas. Diz que vai embora dali. Profundamente ofendida.